O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2026, terceira semana da Quaresma. A palavra de Deus vem até nós com uma força que pode parecer desconfortável, mas que carrega no fundo uma libertação profunda. E eu quero que você fique até o final, porque esse evangelho foi feito para você, para esse momento da sua vida. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que tem dias em que a vida parece uma parede, um muro alto, frio, sem saída aparente. Eu sei o que é acordar de manhã já cansado, antes mesmo de o dia começar, carregando um peso que ninguém vê por fora, um cansaço que não é só do corpo, é da alma, esse cansaço profundo, que não se explica numa conversa rápida, que não passa com uma noite de sono, que não desaparece com um fim de semana de descanso, esse cansaço que fica, que instala, que faz parte do dia, como se sempre tivesse estado lá. Eu sei o que é das noites em que você rezou e não sentiu absolutamente nada, nenhuma resposta, nenhum sinal, nenhum movimento dentro do coração, só silêncio. E você ficou ali ajoelhado ou deitado, se perguntando em silêncio: será que Deus está ouvindo? Será que Deus ainda se importa comigo? Será que eu ainda tenho lugar na oração? Eu sei o que é dos dias em que o medo tomou conta de tudo. Medo do futuro que não está nas suas mãos. Medo de falhar de novo exatamente onde você já falhou antes. Medo de abrir o coração e ser magoado mais uma vez por quem você confiou. Medo de tentar e não conseguir. Medo de acreditar e ser decepcionado de novo no momento em que mais precisava. Esse medo que paralisa, que faz você ficar parado quando deveria avançar, que faz você calar quando deveria falar, que faz você se encolher quando deveria se expandir. Eu sei o que é das vezes em que você tentou mudar, prometeu a si mesmo que ia ser diferente dessa vez, e lá pelas tantas, você escorregou de novo, caiu no mesmo lugar, e aquela voz cruel dentro de você disse: você não presta, você nunca vai mudar, não adianta nem tentar. Eu sei o que é das vezes em que você se sentiu rejeitado, pela família, pelos amigos, por quem você mais amava, e doeu de um jeito que vai fundo, que fica marcado no coração, e você começou devagar a acreditar que de algum jeito você mereceu aquela rejeição, que algo em você estava ferido de um jeito que os outros não estavam. Eu sei o que é se sentir sozinho, no meio de uma multidão, rodeado de gente, e ainda assim com um vazio enorme por dentro. Aquela solidão que ninguém enxerga, porque por fora você sorri, você funciona, mas por dentro está sofrendo em silêncio. Eu sei o que é das vezes em que a sua própria cidade, a sua própria casa, os seus próprios parentes não acreditaram em você, quando quem deveria te apoiar foi justamente quem duvidou, quem diminuiu, quem disse que você não ia conseguir, que você estava sonhando alto demais, que você não tinha perfil, que você não era suficiente. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso. Deixa eu te contar o que aconteceu naquele dia em Nazaré e por que essa história é também a sua história. Jesus estava em Nazaré, na cidade onde ele cresceu, onde aprendeu a trabalhar com as mãos de carpinteiro, onde todo mundo o conhecia pelo nome, pelo rosto, pela família, pela origem simples. E ele disse uma coisa que ficou gravada para sempre no coração da Escritura: nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Eu quero que você preste muita atenção nessa frase, porque ela não é só teologia, não é só história antiga, ela é a sua história também. Ela é o retrato de algo que muita gente vive hoje, aqui no Brasil, na sua cidade, na sua casa, e não sabe nomear. Quantas vezes
você tentou ser visto, reconhecido, valorizado, exatamente por quem estava mais perto de você e não conseguiu? Quantas vezes foi justamente a sua própria família, o seu próprio grupo, que não acreditou no que você carregava dentro de você? Jesus passou por isso. O Filho de Deus, o Verbo eterno que veio ao mundo, foi rejeitado pelas pessoas que o conheciam desde criança. E isso nos diz uma coisa muito importante e libertadora: a rejeição que você viveu não significa que você não tem valor. Significa que às vezes o profeta precisa ir além do espaço pequeno que os outros construíram para ele. Quando o mundo diz que você é limitado pelo seu passado, Deus diz que você tem um destino que vai muito além disso. Quando as pessoas ao redor dizem: eu te conheço, você não vai longe, Deus diz: eu te criei e eu sei o que há dentro de você. Quando a sua própria voz interior, ferida e cansada de tentar, diz: não adianta mais, Deus diz: ainda há tempo, ainda há graça, ainda há vida pulsando em você. Esse evangelho hoje não é sobre condenação, é sobre libertação, é sobre reconhecer que o fato de você não ter sido aceito onde esperava não encerra a sua história. Deus não fica preso dentro das fronteiras que as pessoas traçaram para você, e o coração de Deus é maior do que qualquer rejeição que você já viveu. Jesus então lembra de 2 episódios que irritaram profundamente aquela multidão reunida na sinagoga de Nazaré. 2 episódios que fazem a plateia passar do entusiasmo à fúria em questão de minutos. Ele fala do profeta Elias, que durante uma grande seca não foi enviado a nenhuma viúva de Israel, mas a uma mulher estrangeira em Sarepta, da Sidônia. E fala do profeta Eliseu, que durante uma epidemia de lepra não curou nenhum leproso de Israel, mas curou Naamã, o sírio, um general de exército inimigo. Por que Jesus disse isso? Por que provocar assim? Porque ele estava quebrando um sistema confortável, um sistema que dizia: a graça de Deus é nossa, pertence ao nosso grupo, às nossas paredes. E Jesus veio dizer com clareza: a graça de Deus transborda, vai onde precisa ir, não faz contabilidade de erros. E olha o que aconteceu: todos na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram essas palavras. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o conduziram até o alto do monte para precipitá-lo. A graça sempre irrita quem quer controlá-la lá. A graça sempre assusta quem acha que tem direito exclusivo sobre ela. Mas repare no final, no detalhe que não pode passar despercebido. Mas Jesus, passando pelo meio deles, foi embora. Ele passou pelo meio, não fugiu pelo lado, não sumiu pela porta dos fundos. Passou pelo meio daquela multidão furiosa, com a cabeça erguida, com a presença intacta, com a luz não apagada. A tentativa de destruir Ló não teve poder sobre ele. Quantas vezes na sua vida as pessoas tentaram te destruir, tentaram apagar a sua luz, acabar com a sua caminhada, e você ainda está aqui. Você passou pelo meio, ferido talvez, cansado com certeza, mas ainda de pé. Isso não foi força sua sozinha. Deus não te deixou cair, mesmo quando você não percebeu a presença dEle, mesmo quando você estava no fundo do medo, Ele estava sustentando o seu coração, quando Ele não conseguia se sustentar sozinho. Antes de continuar, eu quero te fazer um pedido, que vem do fundo do coração. Se você ainda não ativou o sino aqui no canal, ativa agora. Porque cada manhã, quando você abre o olho, tem um evangelho esperando por você. Tem uma palavra que foi preparada para o seu dia específico, para o que você está vivendo agora, nessa fase da sua vida. E eu não quero que você perca nenhum desses encontros. Ativa o sino, segue o canal, acompanha diariamente o evangelho, porque ninguém deveria atravessar essa quaresma sozinho, carregando tudo isso sozinho. Ninguém, nem você. E eu te faço um convite especial agora. Desce ali nos comentários
escreve o seu nome, só o seu nome, ou se você preferir, escreve uma palavra que representa o que você está pedindo a Deus nessa quaresma. Pode ser perdão, recomeço, luz, paz, coragem, cura, força, reconciliação. Uma palavra que resume o que o seu coração está carregando nesse momento. Você não precisa explicar tudo. Deus já sabe o que tem por trás de cada palavra. Mas escrever é um gesto de fé. É dizer com os dedos o que talvez você não consiga dizer em voz alta. Eu estou aqui. Eu estou tentando. Eu não desisti completamente. E eu vou rezar pelo seu nome. Cada nome que aparecer ali vai ser carregado numa oração. Isso é a nossa comunidade. Isso é o que a gente constrói junto aqui, uma segunda-feira de cada vez. Escreve: eu estou esperando o seu nome. Existe uma mulher chamada Conceição Aparecida dos Santos, 63 anos, moradora de Salvador, na Bahia. Trabalhou a vida inteira como diarista, acordando antes das 5 da manhã todo dia, com as mãos que foram ficando mais ásperas com o tempo, mas o coração ainda mole de quem ama com tudo. Criou 3 filhos sozinha depois que o marido foi embora, sem dar explicação, sem carta, sem despedida. Deixou ela com 2 crianças pequenas e uma na barriga, com o aluguel atrasado, com a geladeira quase vazia e com um buraco enorme no coração que ela não sabia como preencher. Conceição diz que passou muitos anos carregando raiva junto com a fé, raiva da vida, raiva de Deus às vezes, raiva da própria fé que parecia não funcionar. Eu rezava, ela conta, mas era mais por hábito do que por fé de verdade. Não acreditava mais que Deus prestava atenção em mim. Achava que Ele estava ocupado com gente mais importante. Durante um tempo ela parou de ir à missa. Ficou naquele lugar escuro em que muita gente fica sem contar para ninguém, o lugar de quem ainda tem Deus no fundo do coração, ferido, mas presente, mas que não sabe mais como se aproximar sem sentir vergonha. Foi numa segunda-feira de quaresma que ela ouviu numa rádio católica um padre explicando justamente esse trecho do Evangelho de Lucas, a história de Elias e a viúva de Sarepta, uma mulher estrangeira, sem as credenciais certas, que estava prestes a fazer o último pão com a última farinha que tinha, esperando morrer de fome com o filho ao lado no fundo do poço, sozinha, cansada, sem saída visível. E Conceição disse que algo se partiu dentro dela quando ela ouviu: Elias foi mandado até ela, não até alguém mais preparado, não até alguém mais perfeito, não até alguém com a vida mais organizada e os sentimentos mais bonitos, até ela. Com a farinha acabando, ela parou o carro na beira da estrada, começou a chorar, não o choro bonito do cinema, mas aquele choro feio, que vem do estômago, que solta anos de coisa engolida, o choro do cansaço que finalmente tem permissão de sair. Eu entendi que Deus não tinha me esquecido, ela disse, que Ele veio até mim com minha bagunça, com minha raiva, com meu coração ferido e ainda assim aberto para Ele. Hoje, Conceição lidera um grupo de oração na sua paróquia. Ela chega, senta em círculo com as outras mulheres e diz: conta o que está pesando, a gente escuta, a gente não julga. Conceição não falou de milagres espetaculares, ela falou de um carro parado na beira de uma estrada, de um choro que precisava sair e de uma voz que disse o que ela precisava ouvir no momento exato. Eu quero voltar ao Evangelho porque tem um detalhe importante que a gente às vezes passa rápido demais, com pressa de chegar na parte que a gente entende fácil. Quando Jesus cita a história de Elias e a viúva de Sarepta, Ele está dizendo algo muito profundo sobre como a graça de Deus realmente funciona. Aquela viúva não era israelita, não era
do povo da aliança, pelo menos não no sentido que aqueles homens da sinagoga entendiam e defendiam com tanto medo de perder. Ela era de fora, do lado de fora de todos os critérios que eles consideravam válidos. Repare bem, o texto não diz que ela foi escolhida porque era especialmente devota. Não diz que ela fez alguma grande promessa antes de ser visitada. Não diz que ela tinha acumulado méritos especiais ao longo da vida que justificassem a visita. O texto diz apenas: Elias foi enviado até ela. Não diz foi enviado porque ela mereceu. Não diz foi enviado porque ela estava pronta e preparada. Diz foi enviado até ela. Ponto. Sem condição, sem cláusula, sem exigência prévia de perfeição. E com Naamã, o sírio é igual. Um general estrangeiro, de exército inimigo, foi quem foi curado, mas precisou se humilhar. Mergulhar 7 vezes no rio Jordão, um rio pequeno, sem glamour, sem a magnificência que ele esperava. Ele queria algo grandioso, e a graça veio de um jeito simples, sem espetáculo. E muitas vezes é assim. A graça não chega da forma que você imaginou, chega de uma missa que você quase não foi, chega de uma palavra ouvida num carro parado, chega de um vídeo numa tarde de segunda-feira de quaresma. Receber a graça é um gesto simples. Não exige que você chegue limpo, arrumado, resolvido. É dizer apenas: entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha dúvida. Isso é suficiente. Essa fresta de porta é o que Deus precisa para começar a trabalhar. O começo não vem de você, vem de Deus. E Deus não se cansa de começar. Não importa quantas vezes você já começou e parou. Eu preciso falar com você sobre uma coisa que talvez você não tenha percebido ainda. A graça que você já recebeu e que passou quase despercebida. Não estou falando de grandes milagres visíveis, de curas espetaculares, de respostas dramáticas a orações. Estou falando de algo mais silencioso, mais constante, mais invisível, mas absolutamente real. Existe uma expressão linda que aparece no Evangelho de João: graça sobre graça. Como as ondas do mar que chegam uma sobre a outra sem parar, sem calcular. Deus não manda uma graça e fica esperando você usar bem antes de mandar outra. Ele derrama, Ele transborda. Graça sobre graça. Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu que eram graça. Aquele momento em que você estava no fundo do poço e por algum motivo que você não consegue explicar, você não afundou mais. Estava no limite do medo e algo dentro do coração disse não, ainda não. Estava pensando em desistir e surgiu uma razão minúscula para continuar. Isso não foi casualidade, isso foi presença de Deus sustentando quando a sua própria força tinha acabado. Talvez você tenha recebido pessoas certas no momento certo, uma palavra de um desconhecido que chegou no lugar exato, uma ligação que veio antes de você pedir, um filho que chegou perto sem saber porquê. Isso foi graça sobre graça. Não é a graça barulhenta dos noticiários, é a graça silenciosa que sustentou, que segurou, que não deixou você cair de vez. Você passou por muita coisa e você ainda está aqui. Isso não é coincidência, isso é graça sobre graça trabalhando no seu favor. Agora eu quero te convidar a fazer algo muito simples, mais simples do que você imagina. Não vou pedir promessa grande, não vou pedir que você trace um plano detalhado para essa quaresma inteira. Não precisa disso agora, só um gesto. Agora, onde você está? Fecha os olhos por um instante. Pode estar no trabalho, no ônibus, na cozinha, deitado na cama, parado no trânsito. E por dentro, com a voz que você tiver agora, diz: Senhor, entra na minha história,
entra no meu cansaço de hoje, entra no meu medo de amanhã, entra na minha dúvida, entra no que eu não sei resolver, entra na minha ferida que ainda dói, entra, só isso. Essa oração simples, essa porta entreaberta, isso já é oração, isso já é fé. Não precisa sentir nada logo em seguida, não precisa chorar. Deus ouve mesmo quando a voz tremeu, Deus ouve mesmo quando tudo que você conseguiu foi um suspiro cansado e honesto na direção dEle. E sabe quem está nos comentários agora? Pessoas cansadas e feridas como você, que ainda assim vieram buscar uma palavra. E há quem está assistindo em silêncio, com vergonha, sem saber se tem o direito de estar aqui. Você tem esse direito, você sempre teve. Deus vê quem comenta e quem não comenta. Deus vê você agora, exatamente do jeito que você está. Antes de eu terminar, eu quero dizer uma coisa com muito carinho e com muita verdade. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, com a fé que você tinha, mesmo que pequena e tremida, com o amor que você tinha, mesmo que imperfeito. Você tentou, e tentar, mesmo errando, mesmo caindo, mesmo recomeçando pela 10ª vez, já é muito mais do que a maioria das pessoas admite ter feito. O Evangelho de hoje não termina com a multidão vencendo, termina com Jesus passando pelo meio deles e indo embora, passando pelo meio com a presença intacta, com a luz não apagada, com a missão viva. Deus não terminou com você, passou com você pelo meio da dificuldade, pelo meio do medo, pelo meio dos começos repetidos, e a missão continua, a sua vida continua, a graça sobre a sua vida continua. Eu quero te fazer um último convite. Desce ali nos comentários e escreve o seu nome, e do lado do seu nome, uma intenção para essa semana da Quaresma. Pode ser paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, recomeço, cura, luz, uma palavra, mas escreve, porque quando você escreve, você está dizendo: eu ainda acredito, eu ainda estou aqui, eu não desisti completamente. Esse canal existe para isso, para que a gente caminhe junto nessa Quaresma, um dia de cada vez, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. Você não sabe o nome de quem está comentando ali embaixo, mas você sabe que essa pessoa também está carregando algo pesado e ainda assim veio buscar uma palavra de vida, assim como você, e isso nos une de verdade. Amanhã estaremos juntos novamente, com um novo Evangelho, com uma nova palavra que Deus preparou para o seu dia de amanhã. Não perde, nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera que a imagem de Jesus passando pelo meio intacto, com a cabeça erguida, com a missão viva, seja a imagem que você carregue quando o medo voltar, quando o cansaço apertar, quando a voz que diminui você começar a falar mais alto. Você também vai passar pelo meio, cansado talvez, ferido por dentro talvez, mas vai passar, porque Ele vai na frente e você vai com Ele. Vai com Deus e até amanhã.